a concessão de empréstimos possibilitando o pagamento em regime de prestações, o adiantamento de salários, o fornecimento de crédito na despesa, que eu já tinha referido, as gratificações de Natal, as festas tão conhecidas por toda a gente para os filhos dos operários no Natal, onde eram distribuídos no início desde roupa, calçado e mais tarde brinquedos. Em 1935 a empresa vai efetuar pela primeira vez o pagamento de pensões graciosas e em 1941 ela vai criar a Caixa de Previdência do Pessoal da CUF e Empresas Associadas, tornando-se uma das primeiras no seu género no país. O panorama social da época, apenas uma vintena de empresas, nessa altura estamos a falar dos 30 e 40, poderia oferecer as condições idênticas às que a CUF oferecia. Mas, na realidade, a política social da CUF ia muito para além daquilo que eram as obrigações do Estado e mesmo o que muitas empresas ofereciam, o que levou mais tarde, já na década de 60 e 70, a que a CUF fosse considerada como um modelo de política social que as outras empresas poderiam e deveriam atingir. Aliás, há bem pouco tempo, eu li no Jornal de Negócios, isto é em 2000 e pouco, que um jornalista falou que ainda hoje, portanto, estamos a falar dos anos 2000, ainda hoje o exemplo da obra social da CUF era um exemplo a seguir. Isso foi uma coisa que me deixou bastante satisfeito e gostei de saber que alguém ainda conhecia essa grande obra social. Em 1944, esta obra social vai-se abranger também os filhos dos operários. Assim, esse ano, surge na zona do Otão, entre o Otão e Setúbal, mais ou menos ali na zona da Comenda, a primeira colónia de férias. A primeira colónia de férias, onde era composta por cerca de 28 barraquinhas, onde as crianças tinham direito a 15 dias de férias. Aliás, no Jornal do Barreiro vem uma frase, ou um pequeno texto, que demonstra bem como é que era essa colónia. E que dizia assim: as 28 barracas que se compõem do acampamento, muito branquinhas como montinhos de sal, lá estão entre monte-agudos eucaliptos, com lanças apontadas para o céu, a dar abrigo a uma mocidade expansiva e ruidosa que veio transformar os seus jogos desportivos e as suas brincadeiras e gargalhadas ante a calma daquelas paisagens. Como é óbvio e como sabem, esta colónia de férias vai ser transferida em 1950 para o sítio do Pego, em Almocegemo, onde a companhia vai construir instalações modulares. A colónia é essa que será mesmo chegada a ser considerada como uma das melhores do seu género na Europa, para fins de empregados, e onde não faltava nada, estava deixado de tudo, e para além disso usavam os mais modernos sistemas educacionais de época. Em 1945 também será aqui criada uma outra obra social bastante interessante e muito importante, que é o Infantário e a Creche. Esse infantário permitia logo às 5 da manhã, eles abriam por volta dessa hora, portanto, porque a CUF era constituída pelo menos por 3 turnos de operários. E assim as operárias que entrassem às 5 da manhã poderiam deixar os seus filhos, deixar descansados os seus filhos a brincar nesse infantário. E é óbvio que também nessa obra a companhia vai mais longe que a maioria e vai criar, vai dar meia hora diária às mulheres para aleitamento das crianças, que é uma medida realmente extraordinária. Entretanto, em 45, também é óbvio, nasce uma das grandes obras e emblemáticas da empresa que ainda hoje existe e pela qual ainda hoje, digamos que o Grupo José de Mel nasce daí. Portanto, estamos a falar do Hospital da CUF, em 1945. É criado o Hospital da CUF, que já vinha desde o tempo do Alfredo da Silva, mas quem vai acabar e vai inaugurar será o Dom Manuel Melo. Hospital esse, mais uma vez, único no país, porque era também a única empresa que fornecia aos seus empregados um hospital, com tudo do melhor que havia, raio-x e o seu próprio bloco operatório, na altura que veio dos Estados Unidos e da Alemanha, era inovador na época.
possuía um corpo fixo de 20 médicos, além de 60 especialistas ao serviço da Caixa de Previdência. As instalações eram compostas então por 12 enfermarias e 24 quartos particulares em regime de casa de saúde, que dava um total de 100 camas. Convém ainda frisar que todo este hospital era gratuito para os funcionários e também mais tarde foi alargado às suas famílias e que era uma obra social bastante pesada para a companhia. Eu li alguns, não estou a recordar do sítio, mas que em 1955 pagava pela sua manutenção cerca de 5 mil pontos. Ora, 5 mil pontos em 1965 era muito dinheiro, mas mesmo muito dinheiro. Em 1949 é construído no bairro Operário o Cinema Ginásio, que é aqui bem perto de nós. Cinema esse, uma das melhores salas de cinema do Distrito de Setúbal, com uma capacidade para 1.200 pessoas. Para além disso, também na parte de trás do próprio cinema tinha um ginásio esse usado pelas crianças da CUF, da escola da CUF, que já existia aqui desde os anos 20. Em 1955 é também inaugurado um novo bairro operário, na área do Lavradio, que é composto por 4 blocos esses que têm nomes das várias localidades onde a CUF esteve presente: Mirandela, Açor, Alferredo, Canastelharia, exatamente, precisamente, obrigado. É verdade. Blocos esses, cada um com 45 focos, e já nessa altura as concepções de construção desse bloco, e isto é fascinante, mais uma vez, possuíam já características de isolamento térmico e acústico que só hoje é que são usadas. Tinham paredes duplas de tijolo, e entre outras inovações. Realmente é coisa fascinante. Isto para além de um bairro de 10 vivendas para pessoal superior, que ainda hoje parte dele está ocupado por antigos engenheiros da CUF. Em 1964 é criada pelo próprio Dom Manuel de Melo a Fundação Amélia da Silva de Melo, que ainda hoje continua a existir e que dá bolsas de estudo na área médica, se não estou em erro. Nesta altura, quando foi criada em 1964, Dom Manuel de Melo fez com que os seus estudos assentassem em 2 pilares essenciais: a educação e a existência. Para isso, a Fundação atribuía subsídios a centros ou instituições de investigação científica, nomeadamente na luta contra o cancro, que foi a doença que infelizmente vitimou Amélia da Silva de Melo em 1958, e outras instituições também aplicadas ao progresso de toda a ciência médica. Para além disso, a nível educacional, proporcionava bolsas de estudo para frequências de cursos secundários, médicos e superiores, descendentes de empregados da empresa, e ainda donativos a obras de construção, ampliação e melhoramento dos estabelecimentos hospitalares, bem como dos seus equipamentos. No ano de 1965, 30 de junho de 1965, é inaugurado o Estádio Alfredo da Silva, um dos melhores do distrito, também ele, com 22 mil pessoas, uma capacidade para 22 mil pessoas, e onde decorreram lá, ao longo dos tempos, vários eventos desportivos. Complementando esta política do grupo desportivo, em 1967 é inaugurada também uma pista de atletismo, uma das melhores do país, do seu género, que hoje infelizmente está ao abandono, e em 71 inaugurado também um pavilhão ginásio esportivo. O que as pessoas não sabem é que em 1963 a CUF tinha por pretensão criar naqueles terrenos uma cidade esportiva. Uma cidade esportiva que nunca chegou a ser concluída e que, se fosse concluída, provavelmente hoje, se existisse a CUF, obviamente, como um grupo desportivo, seria um clube que estaria entre os primeiros lugares, porque, para além de todas essas obras que foram criadas, iria haver piscinas, campos de basquetebol, indoor e outdoor, ténis, enfim, uma panóplia de projetos que ficaram por fazer, infelizmente. Em 1966 é inaugurado outro bairro operário, um bocadinho mais, este
este bairro é um bairro das caixas de previdência do pessoal da CUF e que contava com 204 fogos, portanto podemos ver a dimensão desse bairro, um bairro bastante grande. E agora vou passar a relatar. Vou passar a relatar um pouco de algumas regalias que o pessoal tinha, o pessoal da CUF tinha em 1969. O tempo é escasso e a obra social é muito grande. Portanto, os funcionários da CUF, neste período, finais dos anos 60, princípios dos 70, tinham seguro contra acidentes, material e equipamento de proteção, inspeções médicas, rastreio de doenças profissionais e outras vacinações, primeiros socorros, portanto, receberem horas extraordinárias, cursos internos de instrução primária, cursos internos de formação e aperfeiçoamento profissional, cursos de formação e aperfeiçoamento profissional em escolas técnicas oficiais, licenças para estudos, férias anuais em função da antiguidade e da assiduidade, possibilidade de fracionamento de uma semana de férias anuais, licença com vencimento de 6 dias para casamento, licença com vencimento de 2 dias de 60 em 60 dias nas deslocações de serviço para além de 100 km, licença de parto por 60 dias desde que a parturiente tenha direito ao subsídio de maternidade da Previdência, licença com vencimento em 30 dias a parturientes que não tenham ainda direito àquele subsídio, licença sem vencimento até 15 dias para o pessoal masculino e até 25 dias para o pessoal feminino em cada ano civil, várias tolerâncias de ponto, feriados oficiais particulares e pontos, dispensa, em compensação de dias feriados oficiais sem dedução nos vencimentos, licença com vencimento de 3 dias por morte do cônjuge, ascendentes, descendentes, irmãos, afins do mesmo grau, donativos a partir do 4º dia até 365 dias de doença, pensão complementar atribuída pela Caixa de Previdência, colónia de férias para filhos para crianças, dos 7 aos 12 anos, pagamento de estudos aos filhos, entre parênteses rapazes, na Escola Alfredo da Silva, acesso ao centro de aprendizagem internos, preferência dada aos filhos e a outros familiares nas suas admissões à empresa, dispensa e mercados para fornecimento de artigos de utilidade doméstica com facilidades de pagamento, supermercados para fornecimento de géneros alimentícios, distribuição de brinquedos a crianças para o Natal e fundo de adiantamentos para suprir deficiências do orçamento familiar por causas anormais, subsídio de funeral de profissionais falecidos, na situação de efetividade ou na reforma, pensões a viúvas, pensões a filhos até aos 16 anos de idade. Entretanto, toda esta obra evoluiu e saiu dos muros das fábricas e foi de encontro portanto, à Vila do Barreiro, portanto, as expectativas, todos aqueles que se dirigiam à companhia tinham por parte da mesma uma boa aceitação, isso queria dizer uma boa aceitação, e isso revelou-se uma obra social ímpar. Por exemplo, na parte desportiva, podemos referir 2 casos. Quando a construção da nova sede do Futebol Clube Barreirense, uma obra de elevados custos e que se ergueu devido à boa vontade dos sócios e simpatizantes, a CUF foi uma das empresas que se dispôs a ajudar. Ofereceu madeiras exóticas, tão necessárias à construção das portas e do mobiliário, autorizando ainda que os trabalhos de carpintaria fossem realizados nas oficinas das fábricas do Barreiro depois das horas de trabalho pelos simpatizantes do clube. Quando o Luz Futebol Clube decidiu construir o seu ginásio, o assentamento da primeira pedra, que foi feito em 11 de abril de 1958, irá também dispor da ajuda da CUF. Em 1956, pela mão do Dr. Jorge Melo, então ainda administrador delegado da CUF, o Luz recebe um empréstimo sem juros, nem prazo de reembolso em 120 contos do Grupo Desportivo da CUF para saldar uma dívida à Caixa Geral de Depósitos. A CUF cede ainda meios de transporte, materiais, assim como empresta máquinas para serragem das madeiras e outros trabalhos metálicos. O ginásio do Luz foi solenemente inaugurado em 1959. Para além de tudo isto, teve um papel muito importante na criação e no desenvolvimento e nos donativos
da Escola Industrial Alfredo da Silva, criada em 1947. E, para além disso, também teve um papel muito importante no novo Hospital do Barreiro, que Dom Manuel Melo irá oferecer num valor de 400 contos, todo o equipamento da sala de raio-x e também da sala de operações. E pronto, não posso falar mais, fico por aqui. Pela riquíssima exposição, tínhamos muito mais a falar. Só mais um bocadinho, faz favor. É alguma pergunta que queira fazer? É que ouvi falar muito, mas há algo que fui com esquecido. É que, em obras sociais, a CUF teve um externado. O externado sobre o externado. Manuel Melo. Não, o externado CUF. O externado. Escola de Gestão Primária da CUF. Sim, sim. Que albergava milhares de crianças. Está aqui um atrás. Ok. E não ouvi falar algo sobre o externado. Ok. Há sempre uma outra coisa que falha, porque realmente estamos digamos, também, enfim, em termos de tempo, muito mais haveria a contar e a dizer. É óbvio. É que em obras sociais, o que lá se passou foi muito importante. Foram milhares de crianças que lá passaram. Sim, ok. E a educação é a base de tudo. Não Claro. Muito obrigado. Portanto, seria também meu privilégio anunciar o último orador deste bloco, que foi Polónio Pintor e, portanto, muito conhecedor da filosofia comportamental ligada ao cotidiano da colónia de férias, que iniciou sua carreira como jornalista, tendo ocupado cargos de relevo em vários diários e semanários da referência nacional, que se dedicou, digamos, à investigação e à escrita ensaística, coincidência na história de Portugal do século XIX e XX, com uma obra de reconhecido mérito, tendo recebido em 2006 o prémio Bocage de Ensaio. Escreveu o livro A Rua do Ácido Sulfúrico, onde no seu capítulo 16 diz: chegada à colónia de férias após um passeio, aborda a colónia como um espaço lúdico e pedagógico completo, afirmando com conhecimento de causa de que as férias é um segelo, um sonho de todo o ano. Portanto, para nos falar sobre esta colónia, tínhamos convidado o Dr. Jorge Moraes, que entretanto não vai poder estar presente. Enviou-nos um e-mail dizendo: meu caro António, muito desconsolado e triste por não poder estar convosco, envio os meus pedidos de desculpa e o meu grande abraço. Se quiser ler o texto que tinha preparado para a ação de hoje, sentir-me-ei muito honrado e com menos sentimento de culpa pela minha ausência física. Segue em anexo um abraço fraterno e dolorido de Jorge Moraes. E eu realmente decidi, porque este texto é maravilhoso. Diz ele então: vou tentar, tanto quanto é possível, ler aquilo que o Jorge Moraes mandou dizer. Minhas amigas e meus amigos, sempre que me encontro com algum antigo colono ou monitor da UCGM, vêm invariavelmente à conversa os cheiros, as cores, os tatos, os sabores da colónia. Porque toda essa memória dos sentidos sobreviveu aos anos. Passou na difícil prova de seleção a que todas as nossas recordações são sujeitas ao longo do tempo. Resistiu num recanto de felicidade dentro de nós. Por isso mesmo, não podia ser mais apropriado e mais feliz o nome dado a esta nossa associação de amigos da colónia de férias da CUF, Memória Colorida. E eu não podia hoje estar num lugar mais apropriado e mais feliz do que este, entre quem viveu, amou e ainda ama esta extraordinária recordação. Pede-me o amigo António Ferreira que diga duas palavras, tarefa mais difícil do que possa parecer, porque para vir aqui falarmos daqueles cheiros, cores, tatos ou sabores que referi, pessoas muito mais competentes se podem encontrar facilmente nesta sala. Pensei então que, em vez de vos repetir o que já sabeis, faria muito melhor em propor-vos hoje um outro tipo de memória. A memória racional
da colónia de férias da CUF. E nada melhor para isso do que contar-vos abreviadamente a minha experiência. Porque também ela, muito para além da experiência afetiva, é a história de alguém que aprendeu a gostar da colónia. Primeiro, através da razão, e só depois pelo coração. Fui pela primeira vez à colónia, era muito pequeno, talvez 7 ou 8 anos, e detestei. De qualquer razão, os meus amigos não estavam ali. Não me adequei à disciplina do grupo. Detestei a água gelada da praia, do rodízio. Em suma, não descansei enquanto não vi chegar ao fim o meu martírio. Há mesmo a velha fotografia em que apareço muito amoado ao largo da cinta em frente do refeitório de Almocegeme, enquanto os meus 2 únicos amigos naquele turno, os irmãos Duarte Viana, tentam consolar-me. Meus pais não voltaram a falar da colónia e eu, durante anos, esqueci Almocegeme. Foi pelos meus 13 ou 14 anos que, por uma conjunção qualquer, vários companheiros meus do liceu decidiram ir à colónia. E eu, entusiasmado desta vez por ter com quem acamaradar nas aventuras de verão, também quis ir. E foi uma grande reviravolta. A criança obstinada tinha dado lugar ao rapaz ávido de ver a vida, já espigadote e com as grandes paixões literárias, começando a fervilhar, observei a colónia quase como um adulto faria. Tudo me fascinava. A organização, a logística, a simplicidade genial da arquitetura, as distâncias corretas entre edifícios, a ergonomia dos utensílios, a higiene, a ordem que fazia rolar pela suavidade a vida complexa de uma colónia de férias. A complementaridade dos vários serviços, a diversidade das atividades lúdicas que eu já sabia interpretar como veículo de um verdadeiro programa pedagógico que ali, todos os verões, era posto em prática. Conheci colonos de outras classes sociais, de outras culturas, de outros hábitos, e era já uma curiosidade adolescente que me levava a aprender destas trocas o que não podia aprender dos livros. Compreendi a lição dos degraus para a praia. Aprendi a água gelada do rodízio. Compreendi a colónia como um projeto lúdico e pedagógico próprio. E já tinha também idade para compreender o lugar da colónia na política social da empresa que mantinha a CUF. E assim, em vez de me conquistar em pequenino pela via dos sentidos, a colónia conquistou mais tarde pela via do raciocínio. E conquistou de tal maneira que mal pude, me tornei monitor em Almocegeme. Devo ter sido dos monitores mais jovens da colónia de férias da CUF do verão de 71. Passei ali as minhas últimas férias como colónia. No verão seguinte estreiei como monitor. A explicação para isto está no mês do meu nascimento, abril, que me permitiu ser colónia quase com a idade a mais e monitor com a idade a menos. Claro que esta engenharia etária não teria sido possível se os bastidores não tivesse trabalhado a mão amiga de Dona Felícia Veiga e Moura, uma senhora de quem, desde muito miúdo, tive as maiores provas de carinho. Nos meses que antecediam o verão na colónia, Dona Felícia instalava-se em permanência nos serviços sociais da empresa, de que era executiva para os setores de logística educativa e alimentação, para tratar de muitos preparativos da organização das férias dos filhos dos funcionários da CUF. Estes serviços sociais funcionavam junto do serviço pessoal, no edifício da direção das fábricas, onde minha mãe trabalhava. E entre as duas nasceu uma boa relação. Assim conheci Petis, ainda, Dona Felícia Veiga e Moura. E ao longo dos anos fui-me ganhando amizade. Sempre muito cuidado nos seus cabelos, um batom muito rujo a emoldurar um sorriso constante, muito direito nos seus taieiros. Dona Felícia era a fada boa da Almocegeme, enquanto Dona Ema Neves, com as pesadas responsabilidades da direção global da colónia, tinha de fazer um ar mais sisudo. E foi assim que no dia de outubro de 1971, mal regressado do meu último turno como colono, procurei Dona Felícia em sua casa, na Rua Essa de Queiroz, edifício do Cavalinho, e lhe disse que no verão seguinte teria absolutamente de ser monitor na colónia. Ela riu-se muito, achou graça, estudou as datas, estudou-me e achou que podia fazer-me vontade. Dias depois estava em frente ao professor Saúde de Almeida, que bem conhecia não só da colónia, mas também da escola primária da CUF, que frequentei da primeira à quarta classe. Também passei a prova do professor Saúde, um dos homens mais dinâmicos e um dos mestres mais humanistas que conheci em toda a minha vida.
E no início de 72, com as chuvas torrenciais desse inverno, comecei a frequentar o curso de monitores da colónia de férias que o próprio professor Saúde Almeida dirigia, num primeiro andar, por cima da esquadra da polícia da Moraria. E veja-se o cuidado posto na minha preparação como monitor, para que não chegasse à colónia de férias completamente inexperiente. O professor Saúde Almeida fez-me passar por um tirocínio preparatório de um turno nesse mesmo verão de 72, na colónia balneária infantil do Dr. Mário Madeira, pertença da União das Freguesias de Lisboa e instalada em São Julião de Ericeira, sob a tutela do Governo Civil de Lisboa, hoje propriedade da Misericórdia de Lisboa. Assim, quando cheguei ao Sagemo, ninguém podia dizer que ali estava pelos meus vivos olhos. Confesso que já pouco recordo da minha experiência como monitor. Fui verde e fui castanho. Tenho uma vaga ideia do programa pedagógico que em todos os turnos era objeto de muitas reuniões de monitores, mas as caras dos meus colonos, essas estão necessariamente desfocadas pelos muitos anos que passaram. O que não esqueço é o pavor que todos nós tínhamos de perder um miúdo a caminho da praia ou à hora do lanche. Andávamos sempre a contá-los. Mas recordo nitidamente que aquilo que tinha cativado a minha mente, a minha primeira experiência, consciente como colono, encontrei confirmado como monitor. A harmonia dos espaços, a felicidade da flora envolvente, a largueza controlada dos meios, a modernidade dos métodos, o sentido de serviço à comunidade, tudo isto dominava a vida da colónia. E quando nós hoje, embalados pela doce recordação, evocamos os cheiros e as cores do Sagemo, estamos, na verdade, a evocar uma organização, um trabalho, uma vontade social, que foi aquilo que durante décadas manteve viva a pioneira a colónia de férias da CUF. Termino com alguns factos. Depois de uma primeira experiência nos anos 40 na Várzea da Comenda, a 5 km de Setúbal, no sopé marítimo da Serra da Rábida, a colónia de férias da CUF foi inaugurada e benzida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa no verão de 1950, em Almozagemo, ou melhor dito, no sítio do Pego, sob a praia do Lentício, a meio caminho entre a Praia Grande e a localidade de Almozagemo, na freguesia de Colares e concelho de Sintra. Desenhou-a o arquiteto António Lino, sobrinho neto do grande Raul Lino, segundo especificações do professor Raul de Almeida, a quem foi confiada a orientação pedagógica. Saúde Almeida viajou intensamente pela Europa a informar-se do que de mais moderno aí se fazia. Nada foi deixado ao acaso. A colónia recebia cada ano 1.600 rapazes e raparigas, por turnos de 21 dias. Cada turno compreendia 320 crianças. As instalações estendiam-se por hectares de arvoredo e arbustos próprios do microclima de Colares e do microclima do Pego, exalando fragrâncias muito características. Na sua extrema ocidental, a colónia alcançava as linhas da falésia sobre o Atlântico. Todos recordamos a vista de cortar a respiração que se tinha a partir do refeitório sobre o mar. Os dormitórios, o refeitório, as suas cozinhas bem equipadas, os balneários, a secretaria, a casa de direção, a sala dos monitores, as lavanderias, a biblioteca, os alpendres pedagógicos, o salão claustro, a capela, a rouparia e a sapataria, a garagem, tudo se encontrava harmoniosamente no verde dominante. Uma enfermaria com visita médica diária acolhia os infelizes que caíam à cama com tosse ou febres e as vítimas ligeiras de quedas aos remoinhos. Estes eram os domínios do enfermeiro Veríssimo, figura ainda hoje mitificada ao lado da doutora Maria Beatriz, por milhares de crianças da CUF que passaram pelos seus cuidados na colónia ou no posto médico do Barreiro. Num estudo publicado durante as celebrações do centenário das fábricas do Barreiro, já sustentei o cálculo que, entre 1940 e 1970, e para além do que já estava destinado normalmente ao orçamento para os serviços sociais, a CUF prescindiu em média de cerca de 15% dos lucros anuais para os aplicar na obra social, que compreendeu habitações, refeitórios, escolas, creches, centro educativo, despensa e supermercado, posto médico, hospital, subsídios, atividades culturais e desportivas e, finalmente, um sistema privativo de previdência social.
Posso hoje sustentar que também pelas minhas contas e entre construção, funcionamento e manutenção, a CUF despendeu anualmente uma média de 30 a 40 mil pontos na sua colónia de férias, 1.200.000 pontos em 3 décadas de atividade, o equivalente ao câmbio facial indireto de hoje a cerca de 6 milhões de euros. Usando as taxas de atualização para o ano de 65 e aplicando-as às 3 décadas entre 1950 e 1980, pode concluir-se que os valores reais da obra, hoje em Altão Sachem, correspondeu à aplicação, sem qualquer retorno, de cerca de 600 milhões de euros da Companhia União Fabril. É a visão dos empresários da família Belo. É o seu sentido social único no Portugal desse tempo. É a perseverança em critérios de qualidade, é o trabalho, o esforço de milhares de monitores, pedagogos, funcionários. É o pensamento avançado posto em prática numa empresa que compreendeu ter uma missão social na comunidade a que pertencia. É tudo isto que celebramos quando falamos das cores e dos cheiros da nossa colónia de férias. Imortalizada nos nossos corações, é preciso ainda que entre na história portuguesa dos séculos XX e, se possível, volte à história neste século XXI. Por mim, ajudarei no que puder. Muito obrigado. Vamos seguir então a homenagear algumas das personalidades que contribuíram de uma forma decisiva, não só para elevar a qualidade da colónia de férias e colocá-la entre os melhores da Europa, como foram essenciais quer ao funcionamento de atividades e momentos lúdicos da colónia ou ainda representativos da colónia. Ora bem, vamos então ao primeiro homenageado. Era considerado o fotógrafo privativo da colónia de férias e graças a esse seu excelente trabalho desenvolvido ao longo de muitos anos foi possível a cedência ou a duplicação desse património fotográfico valiosíssimo que faz parte da nossa base de dados e que historicamente deve ser considerado também inalienável pela Constituição Futura. Pela constituição desse acervo prestamos a nossa homenagem pública ao Sr. Eliseu Machado, a quem chamamos à frente. Comemorativa, chama igualmente o vice-presidente da direção da MCA, o Sr. Carlos Beja. Sido muito feliz na minha vida por muitos fatores. Sempre estive em lugares bons e o meu privilégio de encontrar pessoas que estavam a fazer coisas e coisas boas, coisas que, mais do que talvez algumas religiões, trouxeram felicidade e bem-estar e um sentimento de gratidão profundo que existe e que eu tenho observado depois que nos encontramos, passados estes anos, neste meu caso, com os meninos crescidos, de quem recebi muitos sorrisos, a quem provoquei muitos sorrisos. Depois de todo este tempo, eu vejo gente com sentimento que falta a muita gente, que é um sentimento de gratidão, um sentimento que é mais do que muitas vezes as próprias religiões conseguem. E estar perto, conhecer, estar perto destas imagens, destas pessoas que proporcionaram isto que nós ouvimos agora. Eu sou testemunha, hoje, em
ainda trabalho, felizmente, e trabalho também com a colónia de férias, com o grupo da Tabaqueira, onde encontro pessoas todos os dias com uma memória de gratidão, de felicidade por aquilo que passaram. Dentro de dias vai haver também mais um jantar dos meninos da Tabaqueira, que já são gente dos 40, 50 e que não esquecem essa gratidão. Portanto, os senhores que proporcionaram isto, neste caso, os senhores que proporcionaram isto, podem sentir-se também muito agradecidos, porque a vida lhe proporcionou, ofereceu esta gratidão destas pessoas. E eu fico muito grato por os terem encontrado também. Continuando, na perspectiva de homenagear todos os monitores e monitoras que nos rodearam de atenções e carinhos e não deixavam que nada nos acontecesse e faltasse ao mesmo tempo que nos apoiavam, incutindo responsabilidades, amizade, partilha e camaradagem, elegemos para o efeito uma das monitoras mais antigas que incorpora integralmente todas as virtudes referidas, mas também porque tem continuado ao lado dos seus meninos e porque é a face solidária da nossa associação para com os menos afortunados. Chamo à tribuna a nossa querida Júlia Patrício para prestar-nos a nossa homenagem. A entrega da placa comemorativa chamo igualmente o secretário da Mesa da Assembleia Geral, Sr. Orlando Santos. Para nos dizer umas palavras, um amigo. Boa tarde a todos. Após algumas décadas, os colonos da CUF reúnem-se hoje aqui neste momento que é único. Muita gente esteve sem ver os amigos dessa data e os monitores incluídos, porque também eram grandes amigos, eram quem auxiliava nas situações mais difíceis, e estiveram décadas sem se verem. Por isto, eu acho que este momento é um momento muito bonito, em que a amizade é uma coisa que deve ser a alma desta festa. A fim de fazer uma surpresa e a pedido de alguém, acedi a fazer um poema sobre a amizade, sentimento que une todos os presentes neste aniversário. Mas como eu gosto de contrariar as pessoas, eu sou muito mau. Também gosto de fazer surpresas. Resolvi inverter o objetivo combinado e resolvi vestir a pele do colono e dedicar este poema sobre a amizade à nossa monitora Júlia Patrício, a Julinha. Como forma de lhe agradecer a sua preocupação constante pelo bem-estar das crianças que nós fomos e a sua contribuição no crescimento dos adultos que hoje somos. Muito obrigado, Julinha. Então digo, amizade, perdi-te o rastro no tempo, mas nunca a tua amizade, que amizade é sentimento, sem prazo de validade.
Depois de anos ausente, muitos dos quais não te vi, regressas tu finalmente, amiga que não esqueci. E assim fiz um poema a teu pedido, para ti, onde a amizade é o tema que hoje nos reúne aqui. Ainda desconhecemos, é um trabalho que temos que fazer, quantas crianças terão tido o privilégio de usufruir do espaço em Almocengelo. E como Jorge Moraes escreveu, aquelas férias eram um sonho de todo o ano. Nós éramos o centro das atenções de toda uma estrutura organizada, onde nada era deixado ao acaso. No que respeita aos cuidados médicos, a colónia tinha um dos serviços mais exigentes, dando satisfação aos pais de que as suas crianças eram tratadas com os mais elevados padrões de qualidade. Muita dessa responsabilidade estava a cargo de alguém que se dedicou a tratar milhares de crianças ao longo dos mais de 45 anos da sua existência. Refiro-me ao Sr. Veríssimo Mendonça, a quem prestamos hoje a nossa homenagem. Pela forma zelosa, luminosa, como sempre tratou as nossas feridas e não só. A entrega da placa comemorativa chamo a Presidente do Conselho Fiscal, Diana Colasso. Portanto, no seguimento dos trabalhos, iremos homenagear duas grandes senhoras que, infelizmente, não estão já no nosso convívio, mas que estarão sempre nos nossos corações. Refiro-me concretamente à Dona Ema Neves, a senhora diretora da colónia de férias, e à Dona Felícia Beira Moura, o seu braço direito é responsável pelo apoio logístico e refeitórios. Duas obreiras incansáveis, sempre vigilantes para que tudo corresse bem, muito organizadas, disciplinadas e disciplinadoras, mas igualmente afáveis e carinhosas. Em 89, eu e o meu amigo Orlando Santos tivemos a oportunidade de estarmos alguns dias em Almocengelo, onde registámos em vídeo o cotidiano da colónia. A partir dessas filmagens, produzimos o vídeo, muita gente conhece e está no YouTube, Os Últimos Dias da Colónia de Férias. Para além disso, temos outros dois vídeos, um já editados também, um com as crianças, a festa das crianças e a organização, que nos dá uma perspectiva de como é que as coisas eram feitas, em termos de nada era deixado realmente ao acaso. E quero-vos dizer que foi, na verdade, um privilégio poder privar e trabalhar com a Dona Ema. Infelizmente, para nós, não conseguimos contactar as respectivas famílias, mas aqui fica a nossa justa homenagem. Agora gostaria de falar-vos de alguém que foi pioneiro em Portugal na formação de animadores, monitores de atividades lúdicas durante as férias, tarefa à qual dedicou grande parte das 9 décadas da sua vida. Refiro-me ao professor Sepulveda Almeida, uma referência na área da organização da colónia de férias e na estruturação de centros de férias. Todos aqueles que com ele privaram e trabalharam, direto ou indiretamente, nutriam por ele realmente grande respeito e admiração.
e muitos são os que se têm inspirado no seu trabalho e legado. Nos anos 50 e 60 foi o responsável da colónia de férias da CUF, onde deixou bem vincada a sua impressão digital. Nos anos 70 fundou com um grupo de alunos a Associação Paz e nos anos 80 a CFTM, Centro de Formação e Treino de Monitores. O professor Souto Almeida faleceu em 12 de outubro de 2010, mas estará sempre presente nas nossas recordações e enquanto tivermos a capacidade de nos lembrarmos da pessoa que organizou a nossa terra de sonhos. Aqui lhe prestamos a nossa homenagem. Para seguir a placa comemorativa, chamamos à tribuna os seus filhos aqui presentes, Álvaro Almeida, Carlos Almeida e Pedro Almeida. É só ler? Ok. Já. Portanto, a quem agradecemos realmente muito a presença e pela disponibilidade de manifestar. Quero entregar a placa ao engenheiro António Fernandes. Então vamos à nossa última homenagem, mas nem por isso menor, muito pelo contrário, e vai para uma grande família. É graças a ela que hoje nos encontramos nesta sala. A ela devemos a criação de uma das obras sociais mais relevantes e emblemáticas da CUF, a Colónia de Férias Alfagemo, dotada de instalações modulares, ricamente apetrechada dos meios lúdicos e educacionais disponíveis à altura. Era considerada uma das melhores da Europa no seu género. Ali se moldavam comportamentos e adquiriam valores que para muitos dos que por lá passaram continuam a ser um ideal de vida, uma forma de estar. Numa época em que estava longe a concepção atual da responsabilidade social das empresas, Dom Manuel de Melo e os seus filhos, Dr. Jorge de Melo e José de Melo, tinham plena consciência dessa necessidade. Aliás, já o seu antecessor, Alfredo da Silva, o tinha perspectivado. Muito embora a Colónia de Férias tenha iniciado a sua atividade na Quinta da Comenda entre 43 e 49, foi sob a responsabilidade do Dr. Jorge de Melo que foi edificado em Colares o projeto da Colónia de Férias da autoria do arquiteto António Lino, sobrinho do famoso arquiteto, como já aqui foi referido, Raul Lino, tendo a mesma sido inaugurada em 1950. Desde essa altura até o encerramento em 1989, por lá passaram milhares de crianças de todas as condições e estratos sociais. Para algumas delas, significava a única oportunidade de ter férias, ir à praia ou ter uma vivência diferenciada. Para estas crianças era um sonho tornado realidade, viessem elas do Pocinho ou de Vila Real de Santo António. A verdade é que toda a garotada passava o ano inteiro a sonhar com os dias que iriam passar na colónia, com as aventuras que iriam viver, com as visitas e projetos que iriam fazer. E, meu Deus, como elas passavam tão rapidamente. Na altura da despedida, lá vinham as lágrimas incontroláveis e a esperança de voltar de novo àquele ambiente de sonho. Diante de nós está presente uma nova geração dessa família a quem queremos expressar a nossa eterna gratidão pela oportunidade que os seus antecessores nos quiseram proporcionar durante anos, deixando-nos usufruir daquele espaço nas condições em que o fazíamos. São esses momentos, e esses momentos foram tão vincados e marcantes para tantos dos que por lá estiveram, que justificam a razão da criação e existência desta associação, a qual nasceu, por um lado, para preservar todo o património que se consiga obter e que se refira à colónia de férias, e, por outro, para manter vivas as memórias mais marcantes e vividas. Aqui deixamos a nossa singela, mas calorosa e elevada homenagem pública à família Melo, em particular ao Dr. Jorge de Melo, o grande obreiro da colónia de férias, assim como ao seu irmão, Dr. José de Melo. Para receber estas placas comemorativas, solicito, portanto, a presença dos filhos aqui presentes, Dr. Manuel Alfredo de Melo, Jorge Maria de Melo, Maria Eugénia Andrade e Dr. Vasco de Melo.
as quais vão ser entregues pelo Presidente da Direção, António Ferreira, e pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Ricardo Ferreira. Não vinha preparado para esta fantástica recepção que nos fizeram a todos, que me toca muito no coração, mas queria dar para já os parabéns à Associação. Acho de facto um trabalho interessantíssimo e muito sensível, de memória dos tempos que passaram. Mas queria apenas dizer o seguinte: não éramos só nós, e eu fui vários anos também para a colónia de férias, que gostávamos da colónia, que subíamos e descíamos aqueles 300 e tal degraus, que apanhávamos a tal água fria. Era também, e lembro-me muito do meu pai, que gostava muito, e gostou muito da obra que ajudou a criar, e da colónia de férias, e nós vivíamos em Sintra, no verão. E lembro-me que ele, praticamente todas as semanas do verão, ia à colónia de férias, ia ver como é que estava a correr, ia falar com as pessoas, ia falar com os monitores, ia falar com os rapazes, que éramos nós, e aquilo fazia parte da vida dele, das preocupações dele e do bem-estar dele. E se ele estivesse aqui, gostaria muito de agradecer-vos eu estou a fazer agora. Muito obrigado a todos. Recebemos o e-mail do Sr. Ricardo, no outro dia, que nos explicou a partida, depois ficamos todos profundamente sensibilizados, e no outro dia, ao telefonar para a sua dona Diana, para reconfirmar a nossa vinda, recebi um pequeno sinal que soube que o Sr. Ricardo era historiador de um clube verde. Mas hoje ficámos mais... Já mudou de divisão. Hoje ficámos mais afirmados, porque o professor, embora trabalhando lá, porque a vida é assim, pertence à cor verde. E é por causa além disto, o meu irmão disse tudo, mais alguma coisa. E nós temos esse gosto em vos oferecer sobre o nosso pai, um livro sobre o nosso avô, Leão, que era os descendentes do nosso tio Zé Leão, que eram os descendentes do meu pai, que fizeram isso.
Bem, concretizadas as homenagens, dou a palavra a instituições e personalidades que queiram, digamos, falar na plateia. Alguém que pretenda? Eu. Muito boa tarde. Não terei o jeito do discurso como estes senhores, mas quero agradecer o convite. O 31 de janeiro agradeço o convite que foi feito e desejo as melhores felicidades à Associação. Muito obrigado por presente. O Ginásio Atlético Clube, aqui representado pelo Sr. Itelvino Rocha, também nos deu uma lembrança. Ok. Obrigado. Bem, agora, portanto, talvez respeitasse a ordem, mas já que entrou, de qualquer maneira, de intenção que é também prestar a homenagem pública, sim. Mas parabéns a esta associação que está trabalhando de uma maneira fantástica e que eles continuem por muitos anos unidos em favor desta causa também. Com tal que agradeço o convite que foi dado à Sociedade Recreativa da Baixa da Serra e tenho aqui uma lembrança para lhes oferecer, que é também todo o sentimento da direção. obrigado, Presidente da Sociedade Recreativa da Baixa da Serra. Dou a palavra então à Vice-Presidente da Comissão de Barreiro, Sofia Martins. Boa tarde a todos. Peço imensa desculpa não poder estar ou não poder ter estado convosco desde o início da vossa iniciativa, e que me parece efetivamente muito importante, e era muito importante saudar, mas fizemos um grande esforço para não perder o resto da sessão e viemos a correr para aqui, e por isso as minhas desculpas por não ter estado desde o início da sessão. A seguir, o meu agradecimento em nome da Câmara Municipal do Barreiro e em nome do Doutor Executivo da Câmara pelo convite para estar aqui presente, e dizer-vos que é com muito agrado que associações que têm como fim não só trabalhar e rememoriar aquilo que bom aconteceu e que me fez, ajudou a crescer os nossos barreirenses, não só todas as pessoas que participaram na Colónia, nas colónias da CUF, e que possibilitou fazer pessoas na altura felizes e que hoje cresceram com outro tipo de mais-valia, de outro tipo de capacidades e com vontade de estarem unidas e poder hoje retratar esses tempos tão felizes que viveram. Mas pedir-vos a todos que esta associação possa continuar a trabalhar agora para um futuro que alicerçado de certa forma nessas memórias possa repetir e replicar bons momentos para os meninos de hoje também. Muito obrigada. À representante da Câmara Municipal do Barreiro. Gostaríamos agora de agradecer alguns apoios e patrocínios que nos foram prestados, sem os quais realmente para nós tem sido mais difícil.
Onde estão? Ai, desculpa. Por favor. Boa tarde. Queria agradecer o convite em nome do Centro dos Reformados Idosos da Baixa da Banheira, saudar aqueles que tiveram esta iniciativa e esta responsabilidade de se assumirem como um elemento, um elo de ligação entre as memórias de diversos centenas, milhares de colonos desta instituição e, de facto, a saudar também este grande trabalho que é em nome da memória coletiva de tanta gente, mas principalmente aqui das pessoas do Barreiro. Portanto, saudar e agradecer. Eu não preciso ir aí. Só um minuto. Temos um microfone. Para ouvirmos melhor. Isto não é para lamber, ou não? Aqui posso lamber isto. Vamos lá ver se eu não vou lamber isto. Estou-me a fazer ouvir? Só um minuto. Agora sim, faz favor. Ok. Destas coisas todas há sempre uma pequena lacuna. Foram prestadas aqui, foi prestada aqui uma homenagem a uma monitora. Eu agora gostava que vocês e nós, que somos todos membros da colónia, prestássemos também a homenagem, ou que possamos vir a prestar. 4 pessoas, pelo menos que eu vejo aqui nesta fila, foram monitores na colónia e monitores no centro educativo que fazia, na altura, da ATL, à escola da CUF. É o Sr. Manuel. Dona Alice, que é a sua esposa, o Sr. Cristina e o Sr. Tomás. Estas são as pessoas do meu tempo, do tempo de outras pessoas como eu, e infelizmente não estou cá. Está bem? Esta é a nossa homenagem para parentes. Eu também queria cumprimentar as pessoas da família das famílias Melos. Um deles esteve comigo também, o Manuel, que eu não sei agora quem é. Fomos colegas da mesma turma, na mesma altura, no último ano que eu lá estive. Muito prazer. Não há nada a dizer. Mais alguém que quer intervir? Ok, então passaríamos, como eu estava a dizer, a agradecer alguns apoios e patrocínios que nos foram prestados, nomeadamente ao Museu Industrial Baía do Tejo pela cedência destas instalações, as condições sonoras, equipamentos e aparato de som à Câmara Municipal do Barreiro, equipamento de projeção e também valor pecuniário à Ajuda de Freguesia de Santo André, à Mafararia através de géneros alimentícios, à Marco Roque Seguros pelas lembranças e sublinhar ainda a nossa gratidão pela colaboração prestada por algumas pessoas e instituições, acentuando-a com a entrega de pequenas lembranças, nomeadamente à professora Cláudia Cruz, que passou as canções da colónia para a pauta musical e que não se encontra presente, mas que lhe vamos endereçar, portanto, uma lembrança, ao professor Miguel Xavier, que nos acompanhou ao piano, quer nos ensaios, quer nesta sessão solene. Professor,